Amém? Vamos orar, estaremos iniciando a Escola Bíblica Dominical. A oração, a irmã Adriana estará louvando o hino da harpa, amém? Bendito Deus, soberano, maravilhoso e eterno Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, Senhor, e te agradeço por mais essa rica oportunidade, Pai, de estar aprendendo, Senhor, algo mais da palavra do Senhor, que o Senhor possa, Senhor, a cada dia, Senhor, por meio da tua palavra, estar nos dando ensinamento, sabedoria, discernimento, conhecimento da vontade, para que possamos ter vida cada dia, Pai, para melhor. Usamos uma bênção em tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos e já te agradecemos. Eu não posso sair daqui, não. Adriano louvando um cachorro latindo aí. Ô, Léo, desculpa. Número 434. Amém? A teus pés, ó Jesus Cristo, tua face buscarei, escutando qual Maria as palavras de amor. A teus pés, ó Jesus Cristo, meu passado esquecerei, pois tua mão fiel e terna tem-me salvo do temor. A teus pés, ó Jesus Cristo, acho terna compaixão para todos meus pesares, meus conflitos, minha dor. Livra-me, ó Jesus Cristo, de cuidados de aflição, e concede-me constante teu poder consolador. A teus pés, ó Jesus Cristo, eu desfruto teu amor. Em teus olhos a doçura, em teu seio proteção. Dai-me, ó Cristo, a tua mente, dai-me graça e fervor, e que o mundo possa sempre em mim ver a salvação. A teus pés, ó Jesus Cristo, tenho gozo divinal. A teus pés encontro abrigo, ó bondoso Salvador. Só em ti, ó Jesus Cristo, há consolo sem igual para minha alma batida neste mundo de horror. Aleluia, glória a Deus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluias, né? Muito obrigado, irmã Adriana, né, irmão Euler, que Deus abençoe vocês aí, em nome de Jesus. Né? Peço à irmã Marilene que faça a leitura da lição de hoje, amém?
Amém. A paz do Senhor para a igreja. Amém. Lição 12. Título da lição: Quando Deus se revela ao homem. Texto áureo. Então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade. Jó 40, versículo 6. Verdade prática. Mesmo transcendente e distinto de sua criação, Deus se revela ao homem mortal. Jó 38. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei e tu responde: Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faz-nos saber se tens inteligência. Jó 39. Sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm os filhos, ou consideraste as dores das servas? Contarás os meses que cumprem, ou sabes o tempo do seu parto? Elas empurram-se para terem seus filhos e lançam de si as suas dores. Seus filhos enrijam, crescem com o trigo, saem e nunca mais tornam para elas. Quem despediu livre o jumento montês e quem soltou as prisões ao jumento bravo? Ao qual dei o ermo por casa e a terra salgada por moradas? Jó 40. Contempla agora o bimote que eu fiz contigo, que come erva como boi. Eis que a sua força está nos seus lombos, e o seu poder nos músculos do seu ventre. Quando quer, move a sua cauda como cedro. Os nervos das suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze, a sua ossada como barras de ferro. Podê-lo-iam, porventura, caçar à vista de seus olhos ou com laços de furar o nariz? Jó 41. Poderás pescar com anzol o leviatã, ou ligarás a sua língua com a corda? Podes pôr uma corda no seu nariz, ou com um espinho furarás a sua queixada? Porventura, multiplicará as suas suplicações para contigo, ou brandamente te falará? Amém. Glória a Deus. Oremos, né? Agradecendo ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, nesta manhã, Senhor, em que o Senhor nos preparou para mais uma vez aprendermos da Tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, pela Tua santa palavra. Senhor, porque Tu és o Deus poderoso, está no controle de todas as coisas. E graças te damos porque o Senhor está no poder das nossas vidas. E desde já nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus, aleluias. Obrigado, irmã Marilene. Que Deus abençoe a irmã, toda a sua família, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Peço ao irmão presbítero Railan que ore pelo presbítero Euler, que estará ministrando a palavra hoje. Amém? Amém. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos orar. Senhor, meu Deus, nesse momento, Pai, nós te louvamos e te agradecemos desde já por mais esse dia, mais essa oportunidade. Estamos aqui para aprender, ouvir da tua palavra nesta manhã. Pai de céu, que o Senhor possa abençoar o teu filho, o teu servo, que vai estar ministrando a tua palavra. Único teu Espírito Santo, e que o Senhor possa, meu Pai, capacitá-lo a cada dia para estar ministrando a tua palavra. E nós possamos sair daqui cheios da tua unção, do teu Espírito e da tua sabedoria nesta manhã. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Glórias a Deus. Obrigado, presbítero Railan. Presbítero Euler com a lição de hoje.
Glória a Deus. O Euler saiu, só um momento. Glórias a Deus, aleluias. Irmã Eliane poderia louvar um hino enquanto o irmão Euler retorna? Glórias a Deus, aleluias. Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Vamos louvar o hino de número 5. Amém. Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, como hóstia verdadeira, em oblação de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Espírito divino, do Pai a promissão, sedenta alma pede a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Amém. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Obrigado, irmã Eliane. O irmão Euler teve um probleminha mesmo com o celular dele. Estamos tentando aqui contactar, né, para resolver isso aí. Glórias a Deus. Aleluia. Eu recebi a mensagem que o irmão Euler está mesmo com dificuldade para retornar. Glórias a Deus. Peço, a irmã Marilene poderia louvar mais um hino enquanto a gente entra em contato com Euler aqui. Amém? Caso ele não consiga retornar, a gente toma uma outra solução. Oi, irmão. O hino 17.
O louvor da Amém. harpa. Nas horas que passo pensando em Jesus, as trevas desfaço buscando a luz. Que horas de vida tão doces para mim. Jesus me convida, eu suba para si. Da vida voando sem nenhum temor, acima buscando do véu o amor. Que doce ventura, que aspecto feliz, que nova natura, minha alma bendiz. Do mar o bramido, da brisa o langor, da ave o carpido de doce amor, e fonte dos acordes do céu, me trazem aos ouvidos os hinos de Deus. Minha alma ansiosa já quer percorrer a senda gloriosa que eu hei de ver. Que coisa tão bela, ó, que luz sem ver. Jesus me revela mistérios dos céus. Glória a Deus, aleluia. Se quiser que louva o outro, a gente louva. Quer que louva outro, irmão Léo? Glória a Deus, eu consegui falar aqui com o irmão, né? E a irmã Adriana informou que realmente o celular do presbítero Euler deu um problema lá, ele não vai conseguir, acho que ele não vai conseguir retornar, né? Então, o pastor Edivaldo poderia estar ministrando a aula? O seu microfone está desativado, pastor. O pastor Sérgio não está, não? O pastor Sérgio tinha pedido para o Euler, né, para substituí-lo, porque ele tem um outro compromisso hoje. O presbítero Railan não pode dar aula, não? Pergunta a ele. Presbítero Railan, está ouvindo? O senhor pode ministrar a aula de hoje? É uma honra ouvir o pastor. Como é que é? Não entendi. O pastor, é uma honra ouvi-lo. Não, mas a honra seria minha e dar oportunidade para você crescer mais. Tudo bem, Léo? A paz do Senhor aos irmãos. Amém. Eu já me expressei uma vez à igreja, e não foi por uma nem duas vezes, reiteradas vezes, que eu aprendi com o pastor Orcélio. Eu vou repetir porque é bom para que nós possamos estar preparados. O cristão ele tem que estar preparado para tudo. Tudo aquilo que Deus nos confiou, nós temos que estar preparados para que, no momento de emergência, eu possa dizer: eis-me aqui, Senhor, faça a sua vontade. Então, o pastor Célio abre aspas, dizendo que foi a um funeral e de um irmão da igreja, como diácono, não tinha pastor, não tinha o vice, não tinha o terceiro vice, só tinha ele de diácono lá. E sobrou para ele fazer o funeral. E ele disse que passou a maior vergonha da vida dele, porque ele não se preparou para aquele funeral. Então, ele disse que, a partir daquele momento, toda vez que ele saía para a igreja, ou por qualquer evento, um culto religioso, ele se colocava no seu coração como sendo o pregador da noite. Então, queridos irmãos, fica uma lição para nós, para todos vocês que estão aí, obreiros ou não obreiros, que quando formos cultuar ou aprender a palavra de Deus, temos que estar preparados para que nós possamos ministrar a palavra do Senhor. Pois bem, então
estudar a lição de número 12, já estamos chegando já ao final do trimestre, e nós temos o privilégio hoje de estudar a penúltima lição, que o tema é quando Deus se revela ao homem. Podemos ver e observar que Deus se manifesta no livro de Jó, em relação a Jó, ele se manifesta logo no capítulo 1 e no capítulo 2. Deus se manifesta. A fala de Deus nesses 2 capítulos. Depois vemos as falas da mulher de Jó, vemos as falas dos emissários que davam notícia a Jó, e até o capítulo 32, 38, Deus, depois dessa manifestação no capítulo 1 e no capítulo 2 de Jó, Deus se cala. Deus se cala. E aí vemos essas manifestações dessas pessoas. Logo a seguir, vemos os diálogos dos amigos de Jó, e por último nós vimos do seu amigo Eliú, ok? E agora, depois desse silêncio, no capítulo 38, Deus agora se manifesta a Jó, ok? Então, nessa manifestação de Deus a Jó, pensava Jó que Deus traria as explicações e a justificação porque Jó estava passando por aquele sofrimento ou por aquela prova ou tribulação. Porém, Deus, quando se manifesta, eu quero antecipar e dizer que Deus não deve explicações ou justificativas dos seus atos. Isso é uma condição de todo aquele que é soberano. Ele não tem obrigação e nem justificativos para dar àqueles que são os seus servos, ok? Então, às vezes, Deus dá pela misericórdia, pela graça e pela sua conveniência. Entraremos na introdução. Eu quero entrar na introdução e seguir a lição, porque se o presbítero Euler vier, eu já digo para ele aonde eu parei, ok? Por isso eu vou seguir a lição normalmente. Nesta lição vamos estudar como Deus se revelou a Jó e dialogou com o patriarca, do capítulo 38 ao capítulo 41. Esse episódio marca o ápice do livro de Jó, pois mostra a quebra do silêncio divino. Ao longo desse estudo, veremos que as respostas de Deus não são precisas, segundo a objetividade que os humanos esperam. Jó, portanto, é desafiado a comparar a sua habilidade e sabedoria com as divinas e a responder quem, de fato, age com justiça no mundo. Então, o comentarista, na sua introdução, ele fala que Deus não responde com precisão as perguntas, os questionamentos, neste caso aqui, de Jó, em relação a tudo aquilo que ele estava passando e que ele queria ouvir, porque, sendo ele justo, reto, sincero a Deus, ele tinha essa consciência, ele sabia que ele caminhava pelos caminhos certos do Senhor, ele precisava, no seu coração, ele precisava de uma resposta para tudo isso, por que ele estava passando. E por isso, quando Deus se manifesta no capítulo 38 ao 41, em vez de Deus, na concepção humana, na concepção de Jó, de que Deus respondesse os seus questionamentos, muito pelo contrário, Deus faz questionamentos a Jó, ok? Porque Deus faz perguntas a Jó. Aonde tu estavas quando eu criei o mundo?
né? Qual é a medida que tem o diâmetro da Terra? E assim por diante. Deus começa a questionar Jó. Então, por isso que o autor está dizendo aqui que as respostas não eram precisas, porque elas não satisfaziam aquelas perguntas que Jó questionava em seu coração em relação a Deus. A revelação de um Deus pessoal. O Deus que tem voz. O Altíssimo havia falado nos 2 primeiros capítulos, mas essa fala era totalmente desconhecida por Jó e seus amigos ao longo do livro. Assim, até o capítulo 38, houve muitas falas sobre Deus. Jó falou, sua mulher, seus amigos falaram, todavia Deus mesmo não falou durante todo esse período. Ele estava o tempo todo presente, mas sem dizer nada a Jó, até que quebrou o silêncio. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, 38, versículo 1. Então, vou repetir novamente, né, que durante todos esses capítulos, Deus se manifestou no início, e do 2 ao 38 foi a manifestação das pessoas que estavam ao seu redor, se manifestaram a Jó. E Deus continuou em silêncio, ok? Deus continuou em silêncio. E no 38 ao 41, Deus quebra esse silêncio. Deus apareceu no redemoinho. Eu quero abrir um parênteses aqui e dizer para os irmãos que a Trindade sempre existiram juntas, sempre coexistiram. Jesus sempre foi a manifestação de Deus em relação ao homem. E essa manifestação, ela se tornou veemente na plenitude dos tempos, quando Jesus voltou. Então, Deus se manifestou na sua plenitude quando Jesus veio na sua primeira vinda. Inclusive, nós, até na lição, na terça-feira, nós falamos sobre a vontade de Deus para o homem, né? Nós falamos um pouco a respeito disso. Então, Deus sempre usou, às vezes, a natureza para a sua teofania. O que é teofania? É a manifestação da glória de Deus, a manifestação de Deus através da natureza. Por exemplo, quando Elias estava no Monte Horebe, estava dentro da caverna, apareceu uma voz a Elias e mandou que Elias saísse fora da caverna. E, de repente, Deus manda o quê? Um vento. Eu não sei se o vento era tipo esse redemoinho, é bem provável que seja um redemoinho, porque houve... as pedras se desabaram do Monte Horebe, né? Então houve aquela coisa toda, era um vento forte. Depois veio um terremoto, e posteriormente fogo. E a palavra de Deus diz que Deus passava por lá, mas Deus não estava nem no vento, nem no fogo e nem no terremoto. E logo que parou isso, Elias sai da caverna. E quando ele se põe na frente da caverna, diz que vê uma voz branda, uma voz suave, né? E fala com Elias. Então, o que nós podemos aprender nisso, irmãos? Que lição eu posso tirar disso?
Que lição você pode tirar dessa passagem de Elias e da passagem de Jó? Que muitas das vezes nós estamos na tempestade, nós estamos num terremoto, nós estamos num furacão e nós clamamos a Deus. Nós buscamos resposta de Deus para aquela situação adversa que nós estamos passando. E a gente chora, e a gente clama, e Deus permanece em silêncio. Talvez você que está do outro lado, ou eu que estou do lado de cá, podemos estar numa situação adversa desses terremotos, desses ventos, desses redemoinhos. E depois que passa tudo, Deus se manifesta. Fica a pergunta para nós: por que Deus não se manifesta na tempestade? Deus, ele mostra que ele é um Deus transcendente, que ele está na sua glória, mas é um Deus imanente, que ele está próximo de nós e que ele está controlando a tempestade, ele está controlando o terremoto, ele está bem perto de nós. E muitas das vezes nós olhamos e falamos: Deus está tão distante que nem a minha oração Deus ouve. Engano, irmãos. Deus está próximo de nós, ele está nos ouvindo. Agora, bom, seria na ótica humana, as pessoas que são ateus, esse Deus é masoquista. É um Deus que quer ver o sofrimento do ser humano. Mas não, irmãos. Porque quando nós vamos ver Jó lá na frente, ele dizendo assim: eu conhecia Deus de ouvir falar. Queridos, nós às vezes temos teoria. Ouvir significa ter conhecimento. Jó tinha conhecimento de Deus. Muitas das vezes eu e você pregamos o conhecimento de Deus, mas nós não temos a prática daquele conhecimento que nós pregamos. E por isso, às vezes, Deus nos deixa nessa tempestade, para que nós possamos conhecer verdadeiramente Deus, não somente na teoria, mas também na prática. Foi por isso que ele disse assim: agora eu conheço Deus, não só de ouvir falar, mas eu conheço de um Deus prático, porque ele me fez passar pela tribulação. Aí você pergunta: por que ele deixa você e eu passar por tribulação? Vamos lá para Romanos capítulo 5, do verso 3 em diante. Você vai saber por que tem que ter prática, não ter somente de ouvir falar, mas nós temos que ter prática com Deus. Romanos 5, versículo 3 em diante. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência é a experiência, e a experiência é a esperança. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Você está vendo aí, irmãos e irmãs, por que nós passamos pelo sofrimento, assim como Jó passou pelo seu sofrimento? É para que nós temos praticidade, nós nos aproximamos de Deus, nós possamos crescer espiritualmente com Deus, ter mais convivência com Deus, mais aproximação e mais intimidade com Deus. Vai me edificar na paciência, vai me edificar na experiência e vai solidificar o marco final da plenitude dessa tribulação, que é você nunca se apartar da esperança que nós temos em Cristo Jesus. Eu já me antecipei muitas coisas aqui da lição, mas bom assim. Amém? Então, continuemos. A poderosa manifestação de Deus, a poderosa manifestação de Deus. A cena, sem dúvida, é impactante. Impactante, parecida com a pesca maravilhosa. Quando Simão Pedro, após seguir a orientação de Jesus, pegou uma grande quantidade de peixe,
ao recolher as redes que havia lançado, imediatamente exclamou: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um pecador. A majestade divina impactou a Pedro. Não foi diferente com o patriarca Jó. Ele ouviu a voz que tanto ansiava por ouvir. O Altíssimo revelou-se pessoalmente. Jó estava diante de uma manifestação teofânica de Deus, e este falava ali no meio de um redemoinho. Essa forma de manifestação divina é confirmada ao longo das Escrituras, como, por exemplo, com Moisés. Isso mostra que Deus não é impossível, impessoal. Pelo contrário, ele é um ser que se revela e fala com o homem. Jó teve a sua vida transformada em ouvir. Então, ele cita aqui Lucas, naquela pesca maravilhosa, e quando Pedro lançou a rede que trouxe aquela quantidade de peixe, ele se escandalizou-se a si próprio pelo milagre feito por Deus, por Jesus. Então, ele mesmo diz assim: eu não sou digno, eu estou parafraseando, dizendo, eu não sou digno de estar na presença desse homem. Ele é tão poderoso, é tão grande, e eu tão pequeno, e tão santo ele é, e eu tão pecador. Não me sinto digno de estar na presença deste homem. Então, a manifestação poderosa de Deus nos coloca, e essa diminuição, porque quando Deus manifesta com seu poder, nós nos vemos cada vez menor. E isso é um tipo de humilhação. E é isso que Deus nos prova, mostrando a sua grandeza e mostrando a nossa inferioridade, mostrando-nos que nós devemos ser humildes, que nós não sabemos nada, nós não conhecemos nada, somos tão pequenos diante de Deus, diante da sua grandeza. Então, Deus se manifesta na teofania, no redemoinho, ok? Outra coisa que podemos observar, e eu já falei, que esse Deus não é um Deus deísta. O deísmo considera um Deus que criou o homem e o abandonou e se mandou lá para as alturas. Essa era a visão que os amigos de Jó tinham. Tá? Que Deus era tão grande, tão poderoso, que ele estava ausente, que o homem não poderia estar perto de Deus. E aqui nós vemos, mesmo nós somos sendo pequenos, Deus está perto de nós. É um Deus imanente, ele está no meio de nós, ele está dentro de você, o Espírito Santo está dentro de nós. Então, é um Deus que está conosco. Por isso, um dos seus nomes é Emanuel, Deus conosco, um Deus imanente, sempre estará conosco. O Deus que está presente. Expositores bíblicos destacam que Deus se revela como Jeová, o Deus do pacto. Entre os capítulos 3 e 37, aparecem várias referências ao Deus como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Então, esses que está dizendo aqui são um dos nomes de Deus. Né? Okay? Na teologia tradicional exposta pelos amigos de Jó, essa era uma forma fria e distante de se referir a Deus. Um Deus que existe, mas que está longe do homem. Aquilo que eu falei, é um Deus transcendente, é um Deus que transcende, está lá nas luzes inacessíveis, ele não está presente. E nós sabemos que eles conheciam Deus como o Deus onipotente, mas não conhecia, os amigos de Jó não conheciam um Deus onipresente e onisciente. Pelo menos eles não demonstraram isso, porque o que eles disseram reforça o que nós estamos dizendo. Um Deus que existe, mas que está longe do homem. Dessa forma, El Shaddai era, no entendimento deles, um nome que identificava Deus como forte e poderoso, mas distante, ou seja, transcendente e indiferente. Significa que Deus não está nem aí
pelo que estava acontecendo com o homem. Então, se cumpria aquela tese que nós já conhecemos, que é ratificada no Novo Testamento. Aquilo que o homem planta, ele colhe. Então, ele diz, Deus é transcendente, ele está na sua glória. Ele criou o homem, deixou aí e deixou a lei. O homem que pecar, a alma morrerá. Aquilo que ele planta, ele colhe. A ideia era essa dos amigos de Jó. Essa visão tradicional de Deus acabou por exaltar sua soberania, mas diminuir a sua compaixão e misericórdia. Ou seja, exaltava Deus, mas não via em Deus, não reconhecia a sua graça e a sua misericórdia. Nesse contexto, Jó clama por encontrar Deus, chegar ao seu trono. Esse era o grande dilema do homem de Uz. Pensar que Deus o havia abandonado. O patriarca nada sabia dos bastidores celestiais, onde o diabo apostou na sua falta de integridade. Ele não sabia a razão do silêncio de Deus. Daí toda a sua angústia e desespero por se sentir sozinho e abandonado. Para ele, o Criador se escondeu para não ouvir a sua defesa. Mas o grande propósito do livro de Jó revela que, mesmo quando estamos às escuras, andando somente por fé e não por vista, Deus está presente e próximo de nós. Ok? Me lembra... Perdão, irmãos. E eu faço lembrar aos irmãos, naquela passagem em que João Batista está no cárcere, está preso. E João Batista manda os seus emissários, os seus discípulos, até Jesus, para perguntá-lo, tu és o Cristo, aquele que havia de vir? Ora, muitas das vezes, nós pregamos uma coisa, é aquilo que nós estamos falando, de ouvir. Nós precisamos ter praticidade na vida com Deus. Ela não se resume somente em ouvir. Tem que ter prática. É por isso que lá em Tiago diz, né? Onde está a sua fé? Ou seja, ela tem que combinar com a prática. Não é só dar tapinha nas costas e mandar o irmão embora, não. Eu tenho que atender a necessidade do irmão. Então, voltando ao caso de João Batista, o que aconteceu? Mandou perguntar a Jesus se ele era mesmo o enviado, o Filho de Deus que foi enviado, né, para sucedê-lo. Ora, um homem que batizou Jesus, que viu o céu aberto e viu uma voz dizer, este é o meu filho amado em quem me comprazo. E João diz assim, eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Como um homem desse, na prisão, manda perguntar a Jesus Cristo se ele verdadeiramente era o Cristo. Vocês estão entendendo, irmãos, como a luta, a tribulação, muitas das vezes, confronta a nossa fé, confronta o nosso conhecimento. Mesmo você sabendo, João Batista profetizou, ele falou, e ainda surgiram dúvidas em João Batista. O que aconteceu quando João Batista estava preso? Jesus estava em silêncio, estava calado. É por isso que ele mandou um emissário a Jesus Cristo. E sabe o que Jesus disse para ele? Ele queria uma resposta. Jesus não respondeu o que ele queria. É aquilo que eu falo, Deus não deve explicações, ele responde o que ele quer, ele é soberano. Sabe o que Jesus respondeu? Vai lá e diz para ele, não, eu não vou falar o que ele está querendo, eu vou dizer o que eu estou fazendo. Os cegos são curados, estão enxergando, os aleijados estão andando, né? Os paralíticos também, os demoniados são libertos.
Então, o soberano, ele responde da maneira que ele quiser. Ele não deve explicações e nem justificativa. Às vezes ele pode até dar, porque ele é soberano, mas o soberano tem essa prerrogativa de responder aquilo que ele acha que é conveniente. Amém? Continuemos. O tópico 2, a revelação de um Deus. Que horas tem, marido? Ok, obrigado. Na mecânica celeste, Deus convida Jó a contemplar o universo. Como funciona? Há uma mecânica celeste que rege os fenômenos naturais de forma que garanta sua perfeita regência. O Criador desafia Jó a contemplar tudo isso e ver como o seu funcionamento harmônico atende a um propósito superior. De fato, o salmista disse que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Jó se comporta como um grande sábio, mas Deus mostrou-lhe que ele nada sabia. Por isso, o Criador o desafia a contemplar o mar e o sol, pois ele nada sabia da origem dos oceanos, da grandeza, da luz e, menos ainda, das dimensões da criação. Amados irmãos, há um filósofo aí que diz: eu nada sei. Eu nada sei. A Maria está dizendo aqui que foi Sócrates. Só sei que nada sei. Então, diante dessa expressão desse filósofo, a gente pode também trazer para a nossa argumentação no dia de hoje. Sei que nada sei. Significa que por mais que nós saibamos alguma coisa, ainda não sabemos nada. Aqui, nós estamos estudando um livro sapiencial. Jó era um sábio. Jó era sábio, conselheiro. E Jó pensava que sabia alguma coisa. Pelo seu relacionamento com Deus, pela intimidade que tinha com Deus, se julgava. Isso é da natureza humana, irmãos. Quantas pessoas que se acham que é doutor, PhD, pós-doutorado, se acham tão competentes, tão sábios. E, na verdade, irmãos, a verdadeira sabedoria, ela está alicerçada na humildade. Sei que nada sei. Nós não sabemos nada. Pensamos que sabemos alguma coisa. Nós somos ignorantes. É por isso que Jó disse, eu só conheci, o conhecimento que eu tinha era teórico, só de ouvir. E era um conhecimento mínimo, o que nós não sabemos. Por isso que a palavra de Deus diz lá, aquilo que os olhos nunca viram, aquilo que os ouvidos nunca ouviram, e aquilo aquilo que não subiu ao coração do homem é o que está preparado para nós. Ou seja, nós sabemos o mínimo. E nós estudamos no estudo de terça-feira, nós falamos sobre isso. A manifestação de Deus, as coisas reveladas, elas são o mínimo necessário para a sobrevivência, para a nossa salvação. Porque
As coisas que estão ocultas são para Deus. E essas coisas ocultas estão na sabedoria de Deus. Ele ocultou de nós, ok? Então, nós não sabemos nada. Sei que nada sei. Continue sendo humilde. Quanto mais você disser isso, quanto mais, não só dizer, mas vivermos essa humildade de que não sabemos nada. Temos que ter cuidado quando as pessoas batem no ombro, quando as pessoas dizem que Deus te usa. Meu irmão, é a misericórdia, a graça e a justiça de Deus sobre as nossas vidas. Na dinâmica da vida, o 2 do tópico 2, subtópico 2 do tópico 2. Se Jó nada sabia sobre a ordem da criação, muito menos sabia sobre a providência divina para mantê-la. As perguntas de Deus para Jó, no capítulo 33, é justamente isso aqui. Jó nada sabia da ordem da criação. Quando ele fala do Belmote lá, o Leviatã, entendeu? Você não sabe nada disso, nem das coisas naturais. E as sobrenaturais, você quer saber? Deus quer dizer, eu revelo aquilo que eu acho que eu devo revelar. O mínimo para você me servir, para você me adorar. Jó deveria ser capaz de responder as seguintes questões. Como veio a existir a criação? Como ela é preservada? Saberia Jó explicar como Deus faz para alimentar os leões, os seus filhotes? Como as cabras montese conseguiam dar cria aos seus filhotes e protegê-los dos predadores? E sobre o jumento e o boi selvagem, o avestruz, o cavalo de guerra, o falcão, a águia, está claro que há uma providência divina que preserva as coisas criadas, pois todos esses animais foram projetados por um design inteligente. É uma expressão moderna, né? Design inteligente, com suas peculiaridades como de ser e viver. Se Jó não sabia como explicar como eles viviam e se comportavam, o que levava a pensar que poderia discutir com Deus de igual para igual. Era hora, portanto, de reconhecer o seu lugar e humilhar-se diante da divindade, diante da majestade divina. É isso que nós estamos questionando, irmãos. E explicando. Olha só, Jó, no capítulo 6, versículo 24, ele fala: ensina-me, Senhor, e eu me calarei, e dai-me a entender em que errei. Ou seja, Jó, ele está muito mais preocupado com a justiça do que com a graça. E é isso que acontece conosco. Nós queremos explicações por que você está passando por essa luta, por que eu estou passando por essa prova. Eu quero justificativa, eu quero que Deus explique isso. Mesmo sabendo que nesse mundo teremos aflições, mas tenham bom ânimo. Mas nós queremos explicações de Deus. E Deus não deve explicação a ninguém, porque Ele é soberano. E Jó está procurando aqui. Me explica, Deus, em que eu errei para o Senhor estar me punindo? Ou seja, aquela concepção, aquilo que o homem planta, ele colhe. Agora, você vê que muitas das vezes nós penamos e penamos mais. Porque quando nós questionamos a Deus, mais nós prorrogamos Deus se apresentar para tirarmos da situação adversa que nós estamos. Porque é a prova, ela é um indicativo de que Deus quer que nós melhoremos, que nós sejamos mais edificados, e nós às vezes ficamos questionando, lutando contra Deus. Olha só o que Isaías fala, Isaías 45, versículo 9. Ai daquele. Essa expressão ai
é expressão de dor. É uma expressão que ela quer dizer, você está batendo de frente, você que está batendo de frente, coitado de você, miserável é você. Então, ai daquele que contende com seu Criador. Foi forte essa, né? Ai, miserável somos nós que queremos contender com Deus para que Ele nos dê explicação daquilo que nós estamos passando. Caco, entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que formou: que fazes? Ou a tua obra não tens mãos? E era justamente isso que Jó estava falando, estava se procedendo com Deus. Por que o senhor está fazendo isso? Me explique, eu sou justo. Então, aqui vemos aquele que contende com Deus. É um miserável, é um coitado. E para finalizar essa parte, Romanos 9:20, Paulo escreve e diz assim: mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Ou seja, que a Deus contende. Replicas é sinônimo de contender. Por que você contende? Porventura, a coisa formada dirá ao qual formou, é o mesmo de Isaías, né? Você que é caco, que é barro, questiona aquele que te criou, por que fizestes assim? E assim tem outro embasamento bíblico. Mas vamos adiante. O tópico 3, aliás, o subtópico 3 do tópico 2, a necessidade de se conhecer melhor a Deus. Era preciso que Jó contivesse seu orgulho. De fato, ele falou muita verdade sobre Deus, mas ignorou o quanto não sabia acerca do Criador. A revelação de Deus sobre a mecânica celeste, quando fala mecânica celeste, irmãos, é o princípio de funcionamento das leis divinas, da vontade soberana de Deus. Okay? O processo, o processo celeste, e ele é dinâmico. Por que ele é dinâmico? Porque Deus se apresenta e age de várias formas. Ok? Ele age de várias formas, dependendo da sua vontade soberana. A revelação de Deus sobre a mecânica celeste e da vida não foi uma censura à integridade e sinceridade do patriarca. Aos olhos de Deus, ele permanecia um homem justo e íntegro, mas falto de humildade. Olha aí o que eu disse para os irmãos lá atrás, a questão da humildade. Sei que nada sei. Isso é humildade. Por mais que saibamos alguma coisa, eu não sei nada. Faltou humildade a Jó, pois agiu de forma presunçosa ao questionar a majestade divina. Era necessário, portanto, que conhecesse melhor a Deus. Então fica essa lição para nós. Nós não temos que questionar nada. Nós temos que aceitar, pedir misericórdia a Deus na tribulação, no sofrimento, e pedir a Deus que faça com que nós passemos por esse vale, que passemos pelo vale, e que Deus nos dê suporte para que nós possamos suportar. Nunca, essa é a lição que nós tiramos aqui.
é que nunca devemos questionar a Deus por que estamos passando por aquilo, porque Ele é soberano. Cada contorno da criação, cada formação de uma vida e cada ato de preservação da criação é Deus dando-se a conhecer ao ser humano. Reconheçamos o agir do Criador no universo em nossa vida. Então, Jó ouvia Deus, conhecia Deus de ouvir falar. A necessidade de conhecer melhor a Deus é quando nós passamos por situações adversas. Na prática, nós conhecemos e reconhecemos que Deus, ele não está distante, ele está conosco naquela adversidade. Deus está sempre conosco, ele tem o controle da nossa vida, ele tem o controle de tudo e ele tem o controle de todos. Subtópico 3. A revelação de um Deus poderoso e justo. O Belmote, o Leviatã. Nos capítulos 40 e 41, Deus faz referência a duas grandes criaturas. Ele chama a atenção de Jó para a natureza indomável desses animais, a fim de ilustrar o seu poder divino. Algumas Bíblias traduzem esses termos como hipopótamo e crocodilo, respectivamente. Enquanto Behemoth representava a força bruta de um animal por excelência, o Leviatã se parece mais com uma criatura com poderes sobrenaturais. Ele se apresenta, por exemplo, dessa forma em Isaías 27. Assim, o Behemoth, o Leviatã, representa o ápice da força, tanto natural como sobrenatural, assim como é inexplicável e maravilhoso o mundo criado por Deus, mesmo poderoso, Behemoth e Leviatã estavam debaixo da mão de Deus. Então, Deus pegou duas criaturas criadas por ele, que mostra a sua força, né, o seu poder, um representando o poder natural e o outro o poder sobrenatural. Ou seja, sobrenatural é alguma coisa que é mais poderoso do que o natural. E Deus mostra aqui que ele não entendia, entendeu? Jó não compreendia a força e o poder dele, como e a manutenção desses animais na terra, como ele queria questionar a Deus sobre o poder de Deus. Ele não conhecia o natural, como ele iria conhecer aquilo que está distante, imanente e que se oculta das suas decisões, das suas prerrogativas, da sua soberania. A justiça e graça. Subtópico 2. Se Jó não é capaz de lidar nem com o Behemoth, nem com o Leviatã, então como poderia tratar desse mundo complexo? Ele agiria com justiça ao tratar dos complexos dilemas humanos? Deus deseja mostrar a Jó o seu erro ao dizer que o Criador não havia sido justo com ele e nem com o ímpio. Nesse sentido, Jó seria capaz de tratar com o mundo de forma melhor que Deus, como deu indiretamente a entender nas suas argumentações. Ele não era capaz de domar sequer duas criaturas criadas por Deus. Logo, jamais poderia ser igual ou mais justo que o próprio Criador, nem muito menos auto-justificar-se diante dele. Só a graça de Deus poderia justificá-lo. Ele dependeria somente da graça divina. Não há nada que possa justificar o ser humano diante de Deus, senão a sua maravilhosa graça. Irmãos, aqui está justiça e graça. É mais uma lição que comprova que nós somos salvos
não pela justiça praticada por qualquer um de nós. Por mais justo que nós somos, por mais justos que Deus vê em nós, como ele viu em Jó, homem reto, sincero, né, que se desviava do mal, né? Mesmo assim, Jó, por essa justiça, ele não se salvaria. E nenhum de nós. Nós só somos salvos é pela graça, é pela misericórdia, é pelo amor de Deus é que nós somos salvos. Tanto a nossa salvação para a eternidade, como a nossa salvação de muitos males na terra. Deus nos salva, né, desses males que às vezes nos afetam a humanidade, né? E mesmo quando Deus permite às vezes os males, você pode ter certeza, você pode cair na cova do leão, mas Deus está contigo, porque ele é imanente, ele está contigo na cova dos leões e não deixa ser comido pelos leões. A conclusão que vemos aqui é que nesse estudo mostramos como Deus se revelou a Jó de uma forma maravilhosa. O que Jó tanto desejava finalmente aconteceu, o encontro com Deus. Então, esse primeiro desejo de Jó, ele foi contemplado. Ele disse que Deus, um dia, ele vive, e um dia ele se levantaria. Então, Jó diz assim, uma hora ele vai se levantar. Esse desejo de Jó se concretizou, ok? Este se revelou a Jó, não para recriminá-lo, mas para revelar-lhe o quão imperfeito ele era, o quanto conhecia pouco a respeito da majestade divina. Então, na revelação de Deus, Deus não veio dar explicação a Jó, não veio se justificar porque ele passava por aquela situação. Deus se revelou a Jó para revelar outro lado que Jó não conhecia de Deus. O Criador mostrou a Jó que, apesar do seu silêncio, ele sempre esteve presente e no controle de todos os acontecimentos, cabendo, portanto, ao homem louvá-lo em qualquer situação. Eu concluiria dizendo: Jó procura explicações e justificativas pelo seu sofrimento. Resposta: o sofrimento humano pode ter causa e efeito. O que o homem planta, ele colhe. O sofrimento humano também pode ser um ato da soberania divina. Foi o relato da história de Jó, um ato da soberania divina. Agora, eu já falei no início, vou repetir agora. Na ótica humana, da ótica não cristã, Deus seria taxado de masoquista nessa relação a Jó. Ou seja, Deus tem prazer no sofrimento do justo. Essa é a teoria do masoquismo. É você se deliciar, ter prazer no sofrimento. Não é isso. O sofrimento humano tem o objetivo de conhecermos melhor e mais a Deus. E isso eu encerro com o que eu já disse no início, o Romanos 5, 3 a 5, que a tribulação gera paciência. A paciência leva-nos a uma experiência, uma prática de vida de relacional com Deus.
E o objetivo disso é que nós não venhamos a perder o pendão da esperança. Que Deus nos abençoe. Um bom dia, um bom almoço a todos. Obrigado, irmão Léo. Glórias a Deus, aleluias. Nós é que agradecemos sempre, né? Mais uma vez, muito obrigado, pastor Edivaldo, que Deus continue abençoando aí, que nós aprendamos com essas lições aí a ser mais humildes também, né? Em nome de Jesus. É verdade. Hoje, às 19 horas, teremos culto das senhoras na igreja. Então, o culto das senhoras é presencial, será na igreja às 19 horas. Né? Então, os irmãos não percam e convide alguém para ir, para participar, seja um evangelista, um missionário. Amém? Glórias a Deus. Vamos continuar orando para aqueles que estão enfermos, para aqueles que perderam um amigo, um conhecido, né? Continuar orando pelas famílias e continuar orando pela salvação de almas, que Deus continue salvando almas, né? Tantas almas têm partido e muitas sem conhecer ao Senhor. Então, nós estejamos orando também nesse sentido. Amém? Glórias a Deus. Aleluias. Peço à irmã Ivete que faça a oração, encerrando a escola bíblica dominical, logo após o pastor Edivaldo com a benção apostólica. Glória a Deus. Aleluia. Irmã Ivete, consegue me ouvir? Aleluia. Acho que não está conseguindo usar o microfone. Irmã Rosélia, pode orar encerrando, amém? Amém, irmão. Glória a Deus. Salve, amada igreja, na paz do Senhor Jesus. Vamos encerrar assim, essa rica oportunidade nessa manhã de aprendizagem, né? Foi muito lindo, muito abençoado. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade de estarmos mais uma vez na tua casa, na tua presença, Senhor, aprendendo, Senhor, um pouco mais, Senhor, os seus ensinamentos. Pai, abençoe, Senhor, essas famílias, Senhor, que perdeu seus entes queridos, ou que estão com seus entes queridos, Senhor, internados, doentes, Senhor. Que o Senhor venha fortalecer, Senhor, dar sabedoria e direção, que o Senhor venha sustentar, Senhor, e continuar sustentando. Pai, abençoe o nosso dia, o nosso almoço que teremos logo mais, Senhor, o nosso culto também abençoado que teremos logo mais. Abençoe todos os irmãos, Senhor, que não puderam estar presentes nesta manhã e todos aqueles também que estão presentes. Desde já queremos te agradecer por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, já te louvo e já te agradeço. Amém. Obrigada pela rica oportunidade. Amém. Glória a Deus. Pastor Edivaldo. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre, e todos digam amém. Amém. Glória a Deus.